gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Como o senhor vê a história da Igreja Católica? Suas bases, o que foi e o que é hoje? Faço essa pergunta porque há muito tempo que eu estava descrente da religião e havia parado até de frequentar mesmo a igreja. Só depois de assistir os seus programas, eu comecei a resgatar a minha vontade de retomar a religião. Por isso que para mim é importante ressaltar que em momento algum perdi a minha fé. A minha fé em Deus é absoluta. Faço minhas orações, sou cristã. Mas o que eu via e via na igreja não me convencia. As pessoas vão à igreja sempre, mas esquecem de praticar o amor no dia a dia, de ajudar nas pequenas oportunidades e assim por diante. Um abraço, Cris Coutinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Cris, é interessante a gente pensar que a fé em Jesus, ela passa também pela fé na igreja, porque o tempo todo a igreja legitima esta presença de Cristo na história, através dos sacramentos, através da palavra. Então, nós precisamos da igreja, do ponto de vista humano a gente precisa. Jesus não precisaria da igreja, mas ele, por uma razão humana, ele institui a igreja, porque nós somos homens e mulheres que precisam de situações que nos ajudem a nos prender naquilo que é eterno. É interessante isso, né? Porque o que é a realidade material perto de tudo que é eterno? Não é nada. A matéria, ela é temporária, ela passa. Será que a gente pode dizer que a igreja também passa? Será que nós podemos dizer também que esta igreja é temporária? O caráter humano dela é. Não é temporário na igreja a presença do Cristo. Agora, a maneira como este Cristo é vivido e interpretado pela igreja, isso depende muito do tempo, depende muito da época, depende das pessoas que refletem, depende das pessoas que lideram. Há uma perspectiva muito interessante que diz que Deus vai ser sempre vítima da inteligência humana, porque a igreja é santa, mas ela é também humana. E no momento que ela é humana, ela é marcada por limites, ela é marcada por erros, porque não existem pessoas que não cometem erros. Esse ser humano ainda não foi fabricado. E como Cristo institui uma igreja humana e divina, ficamos sabendo que o que é divino na igreja, isso não passa, mas o que é humano passa. O padre morre, a sacristã morre, o leitor morre, a pastoral acaba e o Cristo continua. Onde é que está o grande erro, Cristiane? É quando nós prendemos a nossa atenção e a nossa fé no aspecto humano da igreja. Aí você vai se decepcionar, porque é humana, e no momento que você se decepciona, você vai embora, porque perdeu o sentido para você. Por isso que tudo o que é humano precisa ser relativo, não tem outro jeito. É relativo porque eu não tenho como ser absoluto. Eu não posso, como padre, por exemplo, eu não sou absoluto, eu sou relativo, eu passo, eu perco a minha utilidade dentro da igreja, eu perco o meu papel, eu posso perder a minha pastoral, mas a dimensão sacral da igreja que está em mim, essa não passa, porque eu sou batizado, porque eu estou crismado, eu estou confirmado, eu participo da vida dessa igreja. O Cristo que está em mim já me dá esta garantia. Então, realmente, quando nós temos o processo histórico, se a gente for olhar para isso, a gente tem todas as razões para falar: a igreja errou demais, eu vou largá-la para lá. Veja bem, quantas pessoas imaturas, no momento em que estudam a Santa Inquisição, que foi um período da igreja terrível, de erros terríveis humanos, muita gente corre o risco de perder a fé. Só que aí a gente tem que fazer uma leitura. Aquele erro humano não é a totalidade da igreja. Aquele tempo da igreja não condensa tudo que a igreja é. A igreja é mais do que isso. A igreja é santa. E se eu me prendo no que é o pecado da igreja, então eu não terei razões para seguir a Jesus. É o que o Dom Carmo falava para nós ontem, no nosso dia da misericórdia. Ele falava: nós não podemos seguir a pessoa. Nós temos que seguir a Jesus. Às vezes a gente escuta muito, né? Padre, eu saí da minha igreja porque eu me decepcionei com o padre. Então tá certo, vai embora mesmo. Se o motivo de você estar na igreja era o padre, você passou da hora de você ir embora. Você precisa ir lá descobrir um outro valor. Nós não estamos na igreja por causa do padre.
Nós estamos na igreja por causa de Jesus. Agora o padre, ele pode ajudar ou prejudicar a nossa permanência. Claro, aí é o processo de santidade dele que ele tem que avaliar. Mas você também tem o seu. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela falou assim: padre, eu não vou na igreja porque todo mundo lá é tudo um bando de safado, tudo um bando de hipócrita. Pensei, olha, onde é que não tem gente safada? Onde é que não tem gente hipócrita? Se for assim, você não pode ir nem à academia. Todo lugar tem gente safada, tem gente hipócrita. Mas não é por causa disso que a gente deixa de frequentar esses lugares. Só que aqui, a safadeza e a hipocrisia tem jeito. Aqui nós acreditamos no processo de conversão. Nós acreditamos na mudança. Por isso que é muito honesto, teria que ser muito honesto da nossa parte, a gente assumir, olha, eu estou em processo de melhora. Então o grupo que eu participo, o meu grupo de igreja, o meu grupo de reflexão, é um grupo que conhece as minhas fraquezas. E no momento em que elas vêm à tona, as pessoas me ajudam a superar isso. É tão bonito, né? E aí entra todo o caráter comunitário dessa conversão. Eu estou dentro da igreja e na igreja eu me converto ao Cristo. Só que a minha conversão, ela esbarra também nas pessoas que estão do meu lado. Então eu preciso o tempo todo estar atento ao meu jeito de ser cristão e o outro me ajuda com o seu jeito também. É uma forma que a gente tem, Cristiane, de vencer este peso do que é humano, né? Não, gente, erros nós vamos cometer sempre. O que a gente não pode é perder de vista o Cristo. Às vezes tem gente que perde a fé por cada coisa que não dá nem para entender. Não dá para entender mesmo. E quando contam as razões pelas quais deixou de frequentar a igreja, dizem, não, nunca foi maduro, nunca foi fé. Porque se é fé mesmo, você não vai depender daquilo que está sendo ali. Você veio porque você acredita em algo a mais. Tem uma história interessante, né? Isso é muito antigo, não sei nem quem inventou isso. Dizem que uma vez um caçador viu uma lebre passando. E ele correu atrás da lebre. Quando ele estava correndo atrás dessa lebre, um outro caçador o viu também e viu a lebre. E começou a correr atrás também. Só que tinha um outro caçador que estava tirando um sono, um cochilo. Quando ele viu, já estava passando o segundo caçador. Ele não viu a lebre. Aí ele pergunta, por que vocês estão correndo? Aí eles contam, não, é porque tem uma lebre ali na frente. Aí ele começa a correr atrás também. E a mesma coisa, foram se juntando um monte de caçadores correndo atrás, por causa da história que os caçadores contaram que tinham visto uma lebre. Mas quem viu foram somente os dois primeiros. Os outros estavam correndo por causa do movimento, não tinha nada para fazer mesmo, alguém viu, vamos correr atrás também. Moral da história, algumas horas depois, os caçadores foram se cansando e foram parando de correr. E somente continuaram correndo os dois que tinham visto a lebre. Porque eles sabiam atrás de que eles estavam correndo. A nossa vida de cristãos é a mesma coisa. Falo para nós que somos católicos, falo para vocês que são evangélicos. Às vezes nós colocamos a nossa confiança no pastor. Porque ele nos contou que tem uma lebre na estrada. Mas não pode ser assim. Eu tenho que ver a lebre, porque senão eu vou desanimar com o tempo. Se eu não faço uma experiência de Jesus, se eu não experimento Ele na minha carne, o poder da sua ressurreição, mudando o meu jeito de ser, mudando o meu jeito de ser homem, de ser padre, modificando o meu jeito de achar, de viver, de olhar, de sentir, enfim, se eu não sinto os benefícios do meu processo de conversão, que é me tornar uma pessoa melhor, em pouco tempo eu paro de correr atrás. E só chega aquele que viu o Senhor. É igual a história da samaritana, que ela corre para contar. E aí eles vêm para confirmar o que ela havia contado. E depois ela volta e encontra com eles. E eles falam para ela, nós acreditamos não é porque você nos contou. Nós acreditamos é porque nós também o vimos. Nós não estamos agora acreditando na palavra de Jesus porque você veio falar dele para nós. Não. Nós estamos acreditando na palavra de Jesus é porque nós o ouvimos falar também. E a sua palavra nos tocou. É a mesma história, minha gente. Às vezes a gente vai, é porque a gente quer ver aquele pregador,
quer ver aquela pessoa falar, mas a gente não descobre a essência do que ele está falando. A gente para só nele, e não pode, porque um dia pode ser que esse pregador te decepcione. E é bom que decepcione, sabe por quê? Para você saber se você acredita em Deus ou não. Porque se diante da decepção com aquilo que é humano, a sua fé vai por terra, então significa que ela nunca foi fé. Ela foi apenas uma confiança naquele humano que estava te levando junto. E não pode ser por aí. A nossa fé tem que ser algo maior, tem que ser mais fundamentada. Ela não pode depender dessa precariedade humana. Não. A gente não põe a esperança naquilo que a gente não viu. A gente põe esperança naquilo que a gente viu. E por isso que nós temos que fazer a experiência constante de ver o Senhor. Como? Através da sua palavra, através do sacramento, através do conhecimento das coisas dele, a gente sentir os benefícios da vida de Deus na nossa vida. Isso é muito bonito. Quando você tem uma pessoa verdadeiramente convertida, você pode esquecer, ela nunca mais vai ser um problema, porque ela vai descobrir a chave para resolver os problemas que ela tem. Você pode observar, as pessoas que mais nos dão trabalho na vida, elas não têm vida em Deus. E se fala que tem, é farsa. É farsa. Porque quando Deus entra na nossa vida de verdade, Ele nos coloca uma coragem tamanha para enfrentar a vida, que não há nada, absolutamente nada, e digo isso com todas as letras, não há nada que seja capaz de derrubar aquela pessoa. Isso não é conversa fiada, não. Quando você encontra uma pessoa de fé verdadeira, sólida e fundamentada, essa pessoa ela é naturalmente equilibrada, trabalha a partir do bom senso, busca sempre a sabedoria, quer sempre ajudar, tem sempre uma palavra de incentivo, quer sempre buscar um jeito de consertar o que está errado. Que Deus só faz isso com a gente, minha gente. Deus só nos melhora. Quanto mais a gente mergulha em Deus, melhor a gente fica. Isso é bonito demais. Deus não é um peso, Deus não vem para nos pesar a vida, Deus não é uma situação desagradável, não, é o contrário. Quando Deus entra na nossa vida, Ele nos ajuda a organizar a nossa casa, nos ajuda a olhar para os nossos filhos, nos ajuda a olhar para a nossa esposa, nos ajuda a olhar para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Hoje mesmo eu estava dando um pito lá, numa pessoa que eu amo, que é laço de sangue. Eu dizia, reaja. Não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Deus nos ajuda a fazer, Ele não faz por nós. E é bonito isso. O pai que ama, ensina o filho a fazer, não faz por ele.